O professor precisa ser um discípulo. Para isso, ele precisa receber de Deus, para depois passar para a criança, que por sua vez precisa de pessoas modelos, que possam refletir o amor, a paz e a firmeza de Deus. Por isso, o professor do Rol do Berço precisa ensinar que a Bíblia é a palavra de Deus. E ao instruir o verso para memorizar, precisa abrir essa palavra aos pequeninos. E por falar nisso, a Bíblia deve ser simplificada. Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus que criou a natureza, os animais. A Bíblia é a palavra de Deus, o sábado é um dia especial. A repetição é a parte natural desse processo de aprendizagem. Quanto mais repetição, maior é a compreensão das crianças. É de 0 a 3 anos de idade que a criança sente muita falta dos pais. Por isso elas choram com mais frequência. Por isso que os professores precisam incentivar aos pais a participarem da escola sabatina e também estudarem em casa com as crianças, revisando o versinho todos os dias para que a criança se sinta mais à vontade, troque experiência e tenha essa afetividade tanto com os pais quanto na classe e a palavra de Deus. As boas-vindas é muito importante. Quando a mãe chega com a criança, a professora recebe com muito carinho e já leva a criança para a professora auxiliar, que vai envolvendo com os brinquedos. Lembre-se de usar brinquedos que estejam relacionados com o tema. Enquanto isso, o professor está conversando com os pais. Depois desse momento inicial, o professor faz incentivo de presença. Nesse caso, nós preparamos uma pesca. Cada criança pesca um peixinho e coloca dentro do cestinho. Leve as crianças para o cenário da história. Cada criança recebe uma bolsinha com material que será usado durante a classe. Cantem com as crianças. Para prender a atenção, nós colocamos sininhos e outros instrumentos para que a criança se envolva de forma pessoal com louvor. Dentro da bolsinha também tem a Bíblia, que a criança precisa saber que a historinha vem da Bíblia. Essa Bíblia vem de pronta, mas você pode confeccionar com feltro ou papel de cartolina. Fazemos um momento de oração, incentivando as crianças a se ajoelharem. Faça uma oração simples, pedindo para a criança repetir. Agora vamos dar as boas-vindas especiais aos convidados. São as nossas visitinhas. Que tal cantar uma musiquinha para o convidado? Além disso, a professora pode preparar um presentinho para a criança, que pode ser uma Bíblia, ou um livrinho de história e um presentinho para a mãe, que pode ser um livro sobre educação de filhos, ou qualquer outra coisa de sua preferência e de sua criatividade. Agora, observe se tem alguma criança que esteja fazendo aniversário. Se tiver, leve para o cantinho do aniversariante e use sua criatividade. Faça um bolo. Depois desse momento inicial, as crianças precisam aprender a ofertar. E olha que jeitinho você pode dar para ensinar a eles esse ato de amor e entrega total ao Senhor. Essa oferta vai para a divisão do Pacífico Sul. Agora é hora da historinha. Quanto mais criatividade, mais sucesso você vai ter. Vamos sugerir alguns materiais que você pode comprar ou ainda confeccionar, que é bem mais barato. Vamos lá? Primeira história, refeição na praia. Para essa história, usamos um cenário bem diferente, bem alegre, o cenário do mar, aonde fizemos ali ao fundo a imagem do céu com nuvens, o sol radiante, e também fizemos o barco, aonde a criança pode interagir junto a ele, junto à professora, entrando dentro do barco, um barco com uma largura de 30 centímetros, aonde a criança pode interagir dentro da história, dentro do barco, encenando um passeio no mar. Fizemos também bonecos de EVA, confeccionado pelas professoras, aonde também faz parte da história, ou também podemos usar as crianças usando roupas caracterizadas. Fizemos também o mar de malhas, né? Malha azul,
Usamos também uma rede que você pode usar a sua criatividade para encenar essa parte da história. Confeccionamos peixes de feltro, onde a criança pode interagir junto com a professora na pesca. Primeira rede você joga, não vem peixinhos, e aí quando está na hora da pesca com peixinhos, as professoras podem colocar todos os peixinhos dentro da rede e pedir para que as crianças puxar a rede do mar. Com isso, as crianças vão poder interagir bastante na história. E para finalizar, usaremos o último cenário. É a parte onde Jesus conversa com os discípulos. Pode ser usada as crianças vestidas a caráter ou você usará os nossos bonequinhos em EVA, colocando ele ao lado de Jesus e aí finalizar assim a historinha Refeição na Praia. Nossa segunda história é Jesus vai à igreja. Como cenário, nós usamos o céu da primeira história e confeccionamos esta casinha de madeira e tecido. Como incentivo de presença, nós confeccionamos esse set em EVA. Ele nos lembra a importância do sábado, em falar para a criança que todo sábado nós vamos à igreja adorar o Senhor. E toda criança que chega, ele coloca aqui o seu rostinho como incentivo de presença. E ainda falando da importância do sábado, nós podemos levar uma roupa especial para as nossas crianças, onde elas vão saber que todo sábado nós temos que levar o nosso melhor para Deus e principalmente através da nossa roupa. Nós podemos usar roupinhas especiais para ir à casa de Jesus. E nós também podemos perguntar às nossas crianças como elas vão à igreja. Então nós podemos incentivá-las com os nossos carrinhos. Perguntar como você vai à igreja. Você pode ir para a igreja de barco, de bicicleta, de ônibus. E a gente pode dar um carrinho para cada criança e cantar uma musiquinha incentivando como cada criança vai à igreja. E para começarmos a nossa história, nós vamos levar as crianças até a nossa igreja. Nós confeccionamos esse Jesus em EVA e nós colocamos ele aqui na porta da igreja para lembrarmos às nossas crianças que a igreja é o lugar onde a gente pode encontrar Jesus. E no caminho nós construímos esse caminho com papel crepom e essas tulipas feitas de tecido. Quando nós chegarmos à porta da igreja, nós podemos convidar as nossas crianças a entrarem na igreja. E lá nós começamos a contar a história para ela. De quando Jesus era pequeno, ele lia a sua Bíblia nos papiros, que eram esses pergaminhos compridos que antigamente eram feitos. Mas hoje nossa Bíblia é um livro bem mais prático de se ler. Como por exemplo, nós podemos confeccionar essa Bíblia em feltro, mostrando para a criança cada detalhe dela. E lá na igrejinha nós também podemos cantar, orar e mostrar para elas como Jesus adorava a Deus. E através dessa história nós podemos incentivar as nossas crianças a vir para a casa de Deus e adorá-lo. Pães e peixes, nossa terceira história. Para essa história, confeccionamos um painel de fundo representando o céu, nuvens e o sol. Fizemos também personagens em EVA, onde representa a multidão e Jesus, podendo também ser representado pelas crianças vestidas a caráter. Podemos também escolher dos meninos para carregar um cestinho com pães e os peixes. E assim ele mostra para toda a sala. Como incentivo de presença, podemos também confeccionar uma rede como essa, onde as crianças que irão chegar cedo irão colar os seus peixinhos. E para finalizar, você deve ressaltar para as crianças que o milagre que Jesus fez foi tão maravilhoso que ainda sobraram 12 cestos, podendo ser representado na sala por 12 cestinhas com pães. Olá, querido professor do Rol do Berço. Que privilégio poder partilhar com você algumas ideias para tornar a Escola Sabatina do Rol um lugar de aprendizado e alegria para nossas crianças. Parabéns pela escolha de trabalhar e ajudar os nossos bebês a conhecer mais sobre Jesus.